Olá, bem-vindos para mais uma semana do PET. Essa semana a gente vai falar sobre seção transversal de um prisma e de um cilindro. Nós estamos na semana 3 do PET 6. Eu sou o professor Evandro. Seção transversal. Vamos atentar para essa matéria, que é simples, viu gente? Não é difícil não. Seção transversal de um prisma é a região poligonal obtida pela intersecção do prisma com um plano paralelo aos planos de suas bases. Observe que todas as seções transversais de um prisma são congruentes, são iguais a cada uma das suas bases. Então aqui está um plano, ele está interceptando, né, o prisma, e a gente vai ter o que? Uma seção transversal igual às bases. Esse prisma com a base pentagonal vai dar uma seção transversal pentagonal, com as mesmas medidas, porque ele é congruente, é igual ao das suas bases. Seção transversal de um cilindro é a região obtida pela interseção do cilindro com um plano paralelo aos planos de sua base. O cilindro tem uma base circular. Observe que todas as seções transversais do cilindro são círculos congruentes, iguais a cada uma de suas bases. Então essa parte aqui, é uma seção transversal. Ela é igual às suas bases. É um cilindro, é um círculo. A base, a seção transversal também será um círculo, de mesma medida, de mesmo raio. Aqui a base é um pentágono, minha seção transversal também será uma forma de um pentágono, de mesma medida, igual às bases. Então vamos ficar atentos a isso aí. Atividade 1. Dois planos interceptam um cilindro circular de altura h, determinando duas seções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma distância de h sobre 3 de uma de suas bases. Então a distância dessa seção está o que? A 1 a h sobre 3 da base, né? A distância dessa seção, desse plano. Então vamos colocar aqui, vamos visualizar primeiro esse cilindro. Então a gente pode ver que é um cilindro de base circular, né? São círculos, e a seção transversal, né, está ao h sobre 3 de distância das bases. São dois planos, né? Então é esse e esse, referente à base. Então as duas seções obtidas desses cilindros são dois círculos congruentes às suas bases? Sim, eu vou ter, se são duas seções, né, que eu vou fazer a intercepção do cilindro com dois planos, eu vou ter duas seções. Se a minha base é de um cilindro, minha base é circular, é um círculo. Então eu terei dois círculos congruentes à sua base. A letra A está correta. Vamos ver a letra B. As duas regiões poligonais congruentes às suas bases? Não. Aqui não são polígonos, né? A gente tem uma base circular. Então a letra B não pode. Dois círculos congruentes, cuja área são 1/3 da sua área das bases. Não. A seção
obtida vai ser um círculo de mesma medida da base, que também é um círculo. Então não é um terço dela, é igual a ela, é congruente. Dois círculos congruentes, cujo perímetro é um terço do perímetro de suas bases, também não. Porque eu não tenho referência dessa base do perímetro, eu não tenho referência do perímetro. Vamos falar que é um terço do perímetro das bases. Não é um terço do perímetro, nem um terço da área. É igual. Se a área vale x, as seções também valem x. Se o perímetro é y, o perímetro também dessa seção é y. Não é um terço do y. Então, a letra C, letra D e letra B estão erradas. Letra E. Duas regiões poligonais. É círculo, não polígono. Então, a gente só tem a alternativa A como correta nessa questão. Os planos são paralelos à base, as seções serão iguais às bases. Nada de um terço, viu, gente? Da base, nem do perímetro, nem da área. As bases serão iguais, as seções serão iguais às bases. Não pode esquecer isso quando a gente fala de seções transversais de um prisma ou de um cilindro. As seções são congruentes, as bases são iguais. Número 2. Dois planos interceptam um prisma, agora não é cilindro, é um prisma, de altura h, determinando duas seções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma, sendo que cada um deles está a uma distância de h sobre 3 de uma das suas bases. As duas seções obtidas desse prisma são... Se fala que é um prisma, eu não posso ter bases circulares. Então, as seções não serão dois círculos congruentes às bases. As duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Aí está certo, viu, gente? Porque, por se tratar de um prisma, a gente pode ter um prisma de base pentagonal, de base quadrada, de base triangular, de base hexagonal. Então, isso tudo são polígonos. Um círculo não é um polígono, então não pode ser círculos congruentes. Pode sim ser duas regiões poligonais congruentes às suas bases. A letra C fala a mesma coisa que a letra B, mas a área dessa seção é um terço da área da base. Não é um terço. Tem que ser igual, congruente à base. Dois círculos, muito menos. Duas regiões poligonais congruentes, cujo perímetro são um terço do perímetro de suas bases. Também não. A seção transversal, seja uma, seja duas, elas têm a mesma medida das bases. Elas são iguais às bases, são congruentes. Então, a única alternativa correta é a letra B. Número 3. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos da sua base. A seção resultante é representada por um triângulo, um retângulo, um quadrado ou um hexágono. Pessoal, é só observar o prisma, né? Ele é um prisma reto de base hexagonal. Se a seção transversal, se a seção ela é congruente à base, ela só pode dar um resultante um hexágono. Então, seria a letra D. No PET está marcando como letra C duas vezes.
Então seria a letra D, mas a resposta exata é um hexágono, por se tratar de um prisma reto hexagonal, onde as bases são um hexágono. Número 4. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são respectivamente... Então aqui, ó, se é um cilindro, ele vai ter base circular. Também tem um prisma, que pode ser qualquer figura poligonal, né? Um polígono, né? Então pode ser um quadrado, um triângulo, mas o prisma aqui nos fala de bases quadradas. Então eu vou ter círculo e base quadrada. Eu vou ter uma seção transversal circular e uma seção transversal quadrada, um quadrado, né? Então, letra A. Um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base? Não. Por quê? O círculo vai ser a mesma medida da base. Então, letra B. Um círculo cuja medida do raio é menor? Também não. Letra C. Um círculo cuja medida do raio é maior? Também não. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base? Sim. E um quadrado cujas medidas do lado é menor? Não. Seja no prisma ou no cilindro, a seção transversal é congruente à base. Então, letra E. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro e um quadrado cujas medidas dos lados é igual à medida do lado da base desse prisma. Então, a única alternativa correta da 4 é a letra E. Para você que chegou até aqui, fica essa dica, né, gente? A vacina ainda está em fase de testes, pode a qualquer momento ser liberada, mas vai levar um tempo para todo mundo ser vacinado. E enquanto a gente não for vacinado, lave as mãos com água e sabão. Não pode lavar com água e sabão na hora? Use o álcool em gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Se não estiver também, viu, gente? Não é porque você não está doente que você pode ir para uma aglomeração de pessoas. Evite ao máximo. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. E use a máscara. Ela ainda é a nossa maior arma contra o contágio do Covid-19. Você usando a máscara, você se protege e protege o outro. Quando duas pessoas usam a máscara, o risco de contágio é muito pequeno. Então não deixe de usar a máscara. Saiu, use a máscara. Estamos chegando bem próximo do fim dessa pandemia, né? Principalmente com a vinda, né, das vacinas. Então a gente não nadou para morrer na praia. Não vamos nos descuidar. Cuide de você e de quem você convive e gosta. Aqui fica o meu muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Até mais.